Olá, pessoal. Estamos iniciando uma análise de uma questão bastante interessante que vai misturar direito sucessório e responsabilidade civil. É uma questão do ano de 2022 da FCC para PGM para o cargo de procurador do Estado. Eu adaptei a questão porque eu achei que ela continha pequenos equívocos, então eu acertei esses equívocos. Vamos lá, pessoal? Beleza. Antônio, que não possuía descendente nem ascendente, e era casado com Maria pelo regime da comunhão parcial de bens, era motorista da transportadora ABC e foi culpado em um acidente de trânsito, dirigindo o veículo de sua empregadora. Informações importantes, pessoal: o Antônio era casado com a Maria pelo regime de comunhão parcial de bens. E ele não possuía ascendente nem descendente, ou seja, Maria era sua única herdeira. Beleza? Tudo bom. No acidente vieram a falecer Antônio e o condutor do outro veículo, Manuel, que deixou o filho menor chamado José. Então, o Antônio ele sofreu um acidente, por culpa dele, ele acabou morrendo e também morreu o condutor do outro veículo. Um dia antes do acidente, Antônio havia sido premiado em jogo de loteria. Informação importante, pessoal: jogo de loteria com R$ 1 milhão, depositando imediatamente em sua conta bancária individual aquele valor. José, representado por tutor, José é o filho do Manuel, que faleceu, moveu uma ação indenizatória, incluindo no polo passivo a transportadora e o espólio de Antônio. A ação foi julgada procedente, condenando os réus a indenizar solidariamente José em R$ 800 mil. Então, houve uma condenação a indenizar solidariamente José, que era o filho do falecido, né, em R$ 800 mil. Ao falecer, Antônio possuía apenas o valor recebido no jogo, R$ 1 milhão. Com base no exposto, a obrigação de Antônio de indenizar, temos aí quatro alternativas, pessoal. Elas vão querer saber se essa obrigação de indenizar é transmitida para a esposa, né, para Maria, ou não, e, em sendo transmitida, quanto que Maria é obrigada a indenizar. R$ 800 mil, que é o valor inteiro da indenização, R$ 500 mil, que seria metade do valor recebido ali no prêmio, ou R$ 400 mil, que seria metade do valor da indenização. Essas são as possíveis alternativas. Bem, pessoal, aqui nós estamos falando de responsabilidade civil. Vocês sabem que o conceito dela é que é a obrigação de indenizar o dano injusto causado a outrem. E é isso que aconteceu na hipótese, ok? O Antônio, por culpa dele, teve um acidente de trânsito e matou outra pessoa, além de ter falecido, certo? Muito bem. Primeira coisa, pessoal, a empresa responde junto com o motorista pelo acidente de trânsito? Sim, pessoal. Com base no artigo 932 do Código Civil, que vai dizer que são também responsáveis pela reparação civil o empregador por ato de seu empregado, desde que, claro, esse ato tenha sido exercido no exercício do trabalho, tá bom? É 932, inciso 2 do Código Civil. E essa responsabilidade é solidária, tá? E além de ser solidária, é uma responsabilidade objetiva com base no artigo 933. A responsabilidade objetiva é a responsabilidade do empregador, ok? O do empregado, no caso de Antônio, continua sendo uma responsabilidade subjetiva, mas a questão deixou clara que ele agiu com culpa. Muito bem, agora precisamos saber se a obrigação de indenizar de Antônio vai passar para Maria. E a resposta é sim, com base no artigo 943 do Código Civil, que diz que a obrigação de indenizar transmite-se aos herdeiros, ok? Veja que Maria é herdeira de Antônio, do seu marido? Sim, mas ela é herdeira no valor total de 1 milhão? A resposta é não. E para vocês entenderem isso, a gente precisa relembrar o regime, né, da comunhão parcial de bens. O artigo 1660, inciso 3 do Código Civil, vai dizer que no regime da comunhão parcial de bens, entram na comunhão os bens adquiridos por fato eventual,
com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior. Fato eventual, pessoal, um exemplo é justamente o jogo de loteria. Portanto, esse R$ 1 milhão aqui, ele entra na comunhão. Isso significa que R$ 1 milhão deixados por Antônio devem ser divididos. Por quê? Porque R$ 500 mil corresponde à herança e os outros R$ 500 mil corresponde à meação. Logo, R$ 500 mil era dinheiro próprio de Maria, ok? A herança aqui é R$ 500 mil. E aí, Antônio não tem ascendente nem descendente, tem apenas a sua esposa Maria, logo, Maria é herdeira de 500 mil. Portanto, preste atenção, pessoal, Maria é meeira de 500 mil, e aqui nós não estamos falando de herança, e Maria é herdeira de 500 mil, e aí sim nós estamos falando de herança. Muito bem? Bom, vocês sabem que os herdeiros não respondem além das forças da herança. Isso significa que se seu pai, por exemplo, faleceu e deixou uma dívida de R$ 3 milhões e ele não tem nenhum patrimônio, os credores do seu pai não podem adentrar no seu patrimônio do filho, né, particular, para obter os R$ 3 milhões. Essa dívida era do teu pai e se ele não tem bens, ele morreu com essa dívida. Agora, imagina que seu pai tem uma dívida de R$ 3 milhões, um patrimônio de R$ 6 milhões, ele não tem esposa, não tem ascendente, você é o único filho, o único herdeiro, portanto, ele vai ser obrigado a pagar, né, esses R$ 3 milhões, que era a dívida do seu pai, ficando, consequentemente, com o restante, ok? Beleza. Então, aqui, pessoal, a Maria foi condenada a pagar R$ 800 mil, certo? De forma solidária. Isso implica dizer que José, que é o autor da ação, ele pode cobrar R$ 800 mil do espólio de Antônio ou R$ 800 mil da transportadora ABC. E se ele for em cima da Maria, que é a herdeira e recebeu lá os R$ 500 mil de herança, ele só vai conseguir cobrar no máximo R$ 500 mil. Por quê? Porque o valor acima disso Maria não recebeu como herança, né? E, portanto, ela não pode responder pelos 300 mil, sendo que José pode cobrar os outros 300 mil da transportadora. Uma outra situação, imagina que José cobra diretamente da transportadora e a transportadora tem 800 mil. Pronto, José obteve os 800 mil e a transportadora, posteriormente, poderá ajuizar uma ação regressiva em face do espólio de Antônio, que foi quem causou o dano, para ter o seu prejuízo ressarcido, né? Obtido esse valor de volta. Porém, ela só vai conseguir obter, ou Maria só vai ser obrigada a pagar até o limite de R$ 500 mil também, que foi o que ela recebeu de herança, tá certo? Isso, pessoal, sobre os herdeiros não responderem, né? Por encargos superiores à força da herança, está previsto no artigo 1792 do Código Civil. E se vocês quiserem ver a ordem da sucessão, vocês podem dar uma olhada no artigo 1829 do Código Civil, que no seu inciso 3 vai dizer que o cônjuge, ou entenda-se também o companheiro, são os herdeiros, né, caso não existam ascendentes e descendentes. A ordem de preferência é, em primeiro lugar, descendente concorrendo com companheiro ou cônjuge, salvo algumas hipóteses específicas, a depender do regime de bens. Em segundo lugar, ascendente concorrendo com companheiro ou cônjuge. Terceiro lugar, o companheiro ou cônjuge. Em quarto lugar, os colaterais. Com base nisso, nós estamos aptos a responder à questão. Com base no exposto, a obrigação de Antônio de indenizar. Letra A. Foi transmitida a Maria, correto, que deverá arcar com R$ 800 mil, sendo tal valor retirado de R$ 1 milhão que Antônio ganhou na loteria. Aqui a questão se torna errada. Por quê, pessoal? Porque a gente viu que Maria já tinha direito a R$ 500 mil por ser meeira, e de herança ela recebeu apenas R$ 500 mil. Como ela não responde por encargos superiores à força da herança, ela vai responder até R$ 500 mil, de forma que essa questão se torna errada. Letra B. Foi transmitida a Maria, correto,
que deverá arcar com até R$ 500.000, corretíssimo, ressalvado a José, que é o autor da ação, cobrar o restante da transportadora. Questão correta, pessoal, com base no que a gente viu, portanto, gabarito, letra B. Letra C, foi transmitido em 50% para Maria. Errado, não foi transmitida em 50% para Maria, foi transmitida em 100% para Maria, e deverá pagar R$ 500.000. Não, ela tem que pagar o valor total, R$ 800.000, só que ela responde com o patrimônio que ela recebeu de herança. O limite, portanto, é R$ 500.000, também está errado. Sendo os outros 50%, ficarão ao cargo da transportadora. Errado, a transportadora também responde por 100%, muito embora tenha direito de regresso ao realizar o pagamento em face do espólio de Antônio, já que ele foi o culpado, né? Mas, mais uma vez, Maria, como herdeira, não vai responder por encargos superiores à força da herança, ok? Então, questão errada. A solidariedade, ela permanece, ok? Beleza, a sentença foi correta, não equivocada. Letra D, não foi transmitida a Maria. A questão já está errada, tá? Porque ela se transmite, como a gente viu, com base no artigo 943 do Código Civil, de modo que essa questão também está errada. Portanto, pessoal, o gabarito é letra B de bola. Espero que vocês tenham gostado da questão, um caso prático muito interessante. Se curtiram, considerem se inscrever no canal e indicar esse vídeo para amigos. Desejo a vocês ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima.